é exatamente aquilo que está no livro do Gênesis, quando a Bíblia fala que da costela de Adão ele criou Eva. A palavra costela é uma palavra hebraica, que é tsela. Tsela significa extrair as melhores coisas. Então, quando Deus ele criou Adão, Deus fez cair um sono após a criação de Adão, há algum tempo. Deus fez cair um sono profundo em Adão, e daquilo que Adão tinha de melhor, ele criou Eva. Então, meus amados, não é que a mulher é a correção do homem, mas Deus entregou às nossas irmãs uma percepção diferenciada. É por isso que as nossas irmãs, e as senhoras sabem bem disso, as senhoras estão fazendo o almoço, cuidando das crianças, às vezes cuidando dos netos, preparando a janta, preparando a marmita do marido, limpando a casa, lavando a louça, lavando a roupa, e consegue fazer tudo isso de uma vez. O homem coloca o leite para esquentar só e derrama. Meu Deus! Então, realmente, que Deus abençoe as nossas irmãs, porque as nossas irmãs são uma bênção. Amém. Meus amados, minhas amadas, livro do Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 11. Os amados que encontraram, por gentileza, digam amém. Amém. O texto nos diz da seguinte forma: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vou pedir para que as amadas deixem a Bíblia aberta, para que nós tenhamos uma interpretação sadia desse texto que é tão espetacular, que está entabulado no último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse. Antes de mais nada, é muito importante nós entendermos que o livro do Apocalipse é o livro mais pentecostal da Bíblia, porque a palavra Apocalipse não significa final das coisas. A palavra apo, prefixo apo do grego, tem a ver com futuro, e lipsus tem a ver com profecia. É por isso que Apocalipse significa falar de algo do futuro. O livro do Apocalipse é um livro altamente pentecostal, porque ele é um livro puramente de revelar. Revelar significa tirar o véu dos olhos, vem de revelar. O livro do Apocalipse ele tem 22 capítulos, porque ele vai retratar o final de todas as coisas, e ao mesmo tempo ele vai retratar o início de todas as coisas, porque é Deus determinando a finalização. Imaginem desde Adão até os dias de hoje, todos os homens e mulheres que já passaram pela terra. Segundo a Academia Britânica, quase 1 trilhão de pessoas já passaram por essa terra. Todos aqueles que foram salvos não passarão pelo julgamento do trono branco, no caso a igreja, mas todos aqueles que não estiverem com Cristo e estarão sendo julgados, esses estarão diante do trono, e todos, desde os mais famosos ou não famosos, são retratados e são ditos na própria Bíblia, terão que confessar que Ele é Deus. Só que o livro do Apocalipse, meus amados, ele é um livro muito interessante, porque dentre os 66 livros da Bíblia, dentre os 27 livros do Novo Testamento, é um dos poucos livros que trata sobre 3 tipos de linguagem. Ele trata sobre linguagem literal, ele trata sobre linguagem figurada, e ele trata sobre linguagem tipológica. É por isso que é tão difícil quando o novo convertido ele lê o texto de Apocalipse. Quando o novo convertido ele lê o texto de Apocalipse, ele não entende muita coisa. Por exemplo, a Bíblia fala em Apocalipse da besta que subiu da terra, a besta que subiu do mar, a besta que saiu do abismo. Quando o novo convertido lê o texto, ele fica apavorado. De repente o texto em Apocalipse fala que quando aquele grande dragão, ou aquela grande besta se levanta, com a sua cauda arrasta a terça parte das nações. Quando se lê isso, causa-se um espanto. Eu nasci no Belém, minha mãe uma senhora muito simples. Quando ela lia esse texto para a gente, ainda criança, depois do círculo de oração, ela falava: olha, vai levantar um grande animal, tipo um Godzilla, e quando a cauda dele passar, as nações vão se apavorar e vão tremer e vão ser destruídas. Porque é um livro totalmente difícil, irmãos. O novo convertido, quando lê o livro de Apocalipse, ele lê acerca dos castiçais, ele lê acerca da mulher, ele lê acerca do dragão, ele lê acerca das características dos demônios que caíram como uma estrela e saíram de um poço, de um abismo. Imagine um mar de vidro, imagine falar sobre os 144 mil. Ora, meus amados, é algo
extremamente complexo, é o livro mais complexo da Bíblia. Só que para nós entendermos esse livro e o porquê Deus estava falando às igrejas, em especial à igreja de Filadélfia, há que se diga, irmãos, algumas considerações importantes. Porque no capítulo 1 a Bíblia vai fazer referência de quem era o direcionador, aquele que estava recebendo a profecia de Deus, e o texto também vai falar o porquê ele estava lá. O capítulo 1 em diante destaca a qualidade apostólica de João. Os irmãos sabem bem que João ele foi o responsável em escrever o livro de Apocalipse, e ele também escreveu as epístolas que levam o seu nome. João ele era, além de outras grandes qualidades, um escritor exímio. E logo, quando João ele estabelece no livro de Apocalipse os seus termos, ele vai dizer: eu, João, vosso irmão, nas tribulações e nas agonias. Aí, quando ele coloca-se na qualidade apostólica, João, que era aquele mesmo que havia passado por alguns períodos com Cristo na vida ministerial terrena de Cristo, João, que era filho de Zebedeu, que acompanhou por grandes passos a trajetória de Pedro, João, que foi aquele que tinha um amor muito grande, fidagal por Jesus, ele agora estava no final da sua trajetória. João ele já era um senhor de idade, ele já não tinha mais os seus 25 anos, quando ele reclinou a sua cabeça no ombro de Jesus. Ele já não tinha mais 40 anos, quando Domiciano I havia o condenado ao tacho de azeite quente. Ele já estava com cerca de 80 anos, quando ele recebeu uma sentença para ir para a ilha de Patmos. Meus amados, é muito importante que nós falemos que João ele vai dizer: eu, João, vosso irmão, nas tribulações. E ele apresenta o motivo, e ele vai falar: por conta do testemunho da palavra de Cristo, preso em Patmos. Então ele coloca essa qualidade apostólica, ele apresenta o motivo porque ele estava sendo preso e o lugar onde ele estava sendo preso. E quando ele apresenta isso, ele utiliza uma expressão que é exilado na ilha de Patmos. A palavra exilado significa expatriado, significa alguém que perdeu a sua cidadania. Imaginem João com 80 anos de idade, um senhor de idade, perder a sua cidadania e ser conduzido como um exilado, alguém que perdeu a pátria. Só que João, irmãos, ele é recomendado no nosso comentário da CPAD, quando diz que muitos homens, quando recebiam a sentença de exilados na ilha de Patmos, tremiam, choravam. Senadores, juízes, suicidavam-se, porque nunca queriam ir para aquela ilha de Patmos. Só que quando João já era um senhor, ele recebeu uma sentença de uma corte de execução penal: você está sendo exilado, você está perdendo os seus direitos políticos, você está perdendo a sua nacionalidade. A partir de hoje você não vota, não pode ser votado. A partir de hoje você não faz mais parte dos direitos da cidade. Você perdeu a sua cidadania. Só que João, como um bom apóstolo que ele era, ele nos ensinou uma lição extraordinária: que ele estava perdendo a cidadania aqui da terra e estava ganhando a cidadania lá do céu. Aleluia! João, de repente, quando ele vai perder a sua cidadania e ele foi levado para a ilha de Patmos, há que se dizer, meus amados irmãos, que a ilha de Patmos, até o ano 69 depois de Cristo, era uma ilha totalmente difícil de beleza. A ilha de Patmos hoje, irmãos, até hoje, é uma guarnição da Grã-Bretanha. Só que na época de João, a ilha de Patmos era uma ilha vulcânica em constante movimentação. E os amados sabem que toda ilha vulcânica não tem beleza, porque quando o magma seca, as pedras elas ficam pretas, escuras, elas perdem a vida, nada brota, nada consegue passar pela crosta do magma, tudo fica difícil. Só que também John Fox, no nosso comentário da CPAD, ele destaca, irmãos, que exatamente após o ano
em que João foi levado à ilha de Patmos, aconteceu um fenômeno nunca antes conhecido lá, e até hoje permanece. Quando João ele foi colocado na ilha de Patmos, a ilha de Patmos que era uma ilha escura, a ilha de Patmos que era uma ilha fumaçosa, que era uma ilha sem beleza, que era uma ilha, irmãos, onde ninguém olhava e falava que ia prosperar. Quando João ele pisa lá, de repente começam a nascer flores, começam a nascer frutos, porque, meus amados, isso também é uma lição para a gente. Não é o problema que movimenta o adorador, é o adorador que movimenta o problema. Não é o lugar que me vincula, é onde eu chego. O lugar tem que se curvar à presença de Deus, aleluia. João, você vai para a ilha de Patmos, você vai ficar cheio com as mãos de carvão, você não vai ter beleza, você não vai ver beleza, você não vai sair daquela zona de tristeza, você não vai colher fruto nenhum, João. Você vai ser levado como um prisioneiro, vão amarrar 2 pedras no seu pé, vão amarrar algumas correntes de ferro no seu pé, você não vai ver beleza. Só que quem está com Jesus, quem está do lado do céu, ele transforma toda desgraça em culto de ação de graça. Quem está do lado do céu entende, meus amados irmãos, que quando pisa o pé vai ter que frutificar. Eu estou pregando Bíblia, é palavra. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Não importa qual seja o bairro que você está, não importa se é um bairro perigoso, não importa se tem assalto, não importa se tem boca de fumo, não importa se na sua empresa alguém não gosta de você. Quando você pisar o pé lá, a coisa vai ter que andar. Quando você pisar o pé lá, vai ter que andar. É semente no pé. Como assim? Josué, é o seguinte: onde plantares a planta do teu pé. A expressão hebraica para plantar a planta dos pés não é que quando Josué passasse o pé dele ia lançar semente. Era uma expressão idiomática que significa o seu próprio pé vai ser a semente. Você pisou, começa. Entenda uma coisa: o meu e os teus pés são semente de Deus. Não importa o que está tentando entrar na tua casa, o teu pé é semente de Deus, vai ter que sair. Não importa se tem algum amigo do teu filho que está tentando entrar e não é para entrar, a tua vida, o teu pé é semente de Deus. Semente de Deus, irmãos. Entrou, Deus vai fazer prosperar. Me permitam falar algo aqui, irmãos. Eu preciso falar. Quando eu dobrei os joelhos, Deus me incomodou exatamente nesse ponto. Eu estava em oração na madrugada, e quando eu estava em oração na madrugada, Deus falou comigo: meu filho, amanhã você vai buscar os meus servos, sua sogra e seu sogro, e você vai trazê-los para morar na sua casa. Eles estão passando uma prova e eles não estão falando para ninguém. Eu falei: Senhor, tem um problema. Qual é o problema? O problema é que, primeiro, meu sogro é gente boa, mas minha sogra é brava. Minha sogra é brava. Tem outro problema, Senhor. Eu estou com um financiamento, irmãos, eu estava com um financiamento que não andava nem para frente nem para trás. Ainda faltava 35 anos para quitar. Todo mês era 6.500 que eu tinha que pagar com taxa de banco para ter bonificação. E quem é pai de família sabe, irmãos, que a responsabilidade crucial está no nosso ombro. A gente tem que cuidar. Antes de Deus entregar a Eva para Adão, Deus determinou 3 ordens para Adão. Adão, você vai lavrar a terra, guardar a terra, e primeiro você vai ouvir a minha voz, porque ele tinha intimidade com Deus antes de Deus criar Eva. Então Deus falou: você primeiro vai ter intimidade comigo, depois você vai aprender a guardar a terra, depois você vai aprender a trabalhar. Como presente eu vou te dar com a esposa. Eu sabia disso. Eu falei: Senhor, eu tenho a minha família. Além disso, Senhor, o Senhor sabe que o escritório não está andando tão bem. Por muita bondade, eu sou advogado. Eu falei: Senhor,
saí da polícia civil para ser advogado e o escritório não está andando tão bem, a conta vem sempre no vermelho. Você vai trazer a minha serva e vai cuidar dela. E pior que Deus ainda falou da minha sogra. Deus falou, você vai cuidar dela muito bem. Eu falei, Jesus, na primeira semana fui fazer compra. Cheguei lá, irmãos, para pegar o suco. Falei, já que tem mais gente, vou pegar o suco. Dá um corante para bem. A mão foi e o Senhor falou comigo, pega o suco Aurora. Sua sogra gosta de suco Aurora. A lágrima, eu falei, amém, Senhor. Ia passear para a sogra. Deus falou comigo que eu preciso cuidar da senhora. Escolhe o melhor vestido. Minha sogra estava passando junto com meu sogro um período de muita prova, irmãos. Meu sogro não conseguia emprego. E uma mulher de Deus, irmãos, um homem de Deus, mas minha sogra sofrendo. E uma mulher muito calada, não fala o problema, nada. E quando Deus falou comigo na madrugada, eu falei, amém, Senhor. E de repente, irmãos, a minha compra, que eu fazia de 1.500 e durava 2 semanas, de repente, irmãos, com ela lá, eu comecei a fazer uma compra de 1.300 e durava o mês inteiro. A água que vinha alta diminuiu, a luz diminuiu, e era mais gente tomando banho, era mais gente comendo, era mais gente se alimentando. Aí eu falei, minha sogra tem semente no pé. Eu falei, Deus tem algo aí. Irmãos, quando eu entendi isso, comecei a perceber o cuidado de Deus de uma forma muito forte. De repente, orando na madrugada, depois de alguns meses, Deus falou comigo, meu servo, observei o teu cuidado e a obediência nas minhas ordens, e eu estou te aprovando. Eu entendo, irmãos, porque a aprovação é com Deus, a tentação é com o diabo. A tentação, ela é diferente da aprovação, porque a aprovação nos tira do celular e nos leva para o joelho. A tentação nos tira do joelho e nos leva para o celular. A consequência da tentação ou é pecado ou é santidade. A consequência da aprovação ou é aprovação ou é reprovação. E Deus falou para mim, estou te aprovando. Eu falei, eita, alguma coisa Deus vai fazer. No outro dia, irmãos, eu estava em casa e um ex-sócio meu, e era um ex-sócio, irmãos, muito complicado, era um homem muito rico, era um homem extremamente negociador e era um homem cruel demais. Ele me expulsou do escritório uma vez. Eu fiquei desempregado, foi bem na época que eu saí da polícia, fiquei sem escritório, acho que até já contei esse testemunho aqui. E foi ele que tinha me expulsado do escritório, irmãos. Bem na época minha esposa estava grávida. Mas eu não guardei mágoa, nada. Quando ele me ligou, eu atendi o telefone. Ele falou, Kelvin, eu preciso conversar com você. Você pode vir na minha casa para a gente comer um churrasco? Vem você e o seu atual sócio, que também já era meu sócio na época, que é o Ricardo. Venham aqui na minha casa. Eu falei, tá bom, eu vou. Fui lá, irmãos, coração aberto, sem nenhum ressentimento. Quando eu cheguei lá, ele falou, vem, eu quero mostrar a casa para vocês. Eu já conheço mais ou menos. Ele falou, não, eu quero mostrar a minha casa para vocês. E ele foi quase 20 minutos mostrando a casa. Era 8.000 metros e meio a casa. Tinha sauna, piscina, campo de futebol, campo de isso, irmãos, academia, tudo que você precisa. Não precisa nem sair da casa, tem tudo lá. E aí eu falei, que bonita a sua casa. Aí ele falou, agora eu preciso conversar com você. Agora eu virei crente. E Deus falou para mim que eu preciso vender essa casa para você. Eu falei, isso deve ser jogado dele, porque ele é terrível. Deve ser jogado. Aí ele falou para mim, não, pode fazer a proposta. Aí eu tinha, irmãos, um carro. E eu chamava carinhosamente meu carro de Pois É. Porque alguém olhava para mim e falava, seu carro? Eu falava, pois é. Eu tinha um terreno, irmãos, numa pirambeira, que se você escorregasse, você ia para o céu de tobogã. Era um terreno muito íngreme. E aí tinha, irmãos, a minha casa, tinha um outro terreno muito simples. Tinha a minha casa, que estava financiada e ainda faltava muita parcela. Na conta, irmãos, ajuntando tudo que eu tinha,
elevando o valor ao máximo. Ainda assim ia faltar 1.400.000. Se ele forçasse do valor real, ia faltar 1.800.000. Eu já estava dando mais de 1 milhão. E aí de repente, irmãos, eu falei, olha, se Deus falou, amém. Chamei minha esposa e falei, vida, ora, porque Deus vai tirar a gente do financiamento. Ela falou, como? Eu falei, lembra do ex-sócio? Ela falou, aquele lá? É aquele lá. Quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer. De repente eu falei para ele, eu falei, olha, tá aqui a proposta. E abri a proposta. Aí eu fechei o olho assim, comecei a cantar, pensando bem. Ele fechou a proposta e falou, quarta-feira você já pode vir mudar? Eu falei, não, mas vamos acertar os detalhes, porque a gente precisa acertar os detalhes. Fui para a escola dominical. Cheguei na escola dominical, estava lecionando lá na sede, de repente ele me ligou, falou, não, a gente precisa fechar logo isso. Deus falou para mim que é sua. E eu não posso correr, não, é sua. Então, por favor, vem, a gente já assina o contrato, você já pode mudar. E outra, vou vender com a porteira fechada para você. Tudo que tiver dentro você pode ficar. Quando eu pisei, irmãos, nunca me esquecerei, pisei o pé a primeira vez na casa, Deus falou comigo, viste o que eu fiz? A lágrima veio e Deus dizendo para mim, obedeça a minha voz, cuide dos meus, que eu cuido de você. Semente no pé. E Deus falava comigo algo sobre isso, irmãos, no meu coração. E quando eu entendi a grandiosidade da promessa, eu aprendi, irmãos, que algumas pessoas na nossa vida têm sementes no pé. E a gente precisa entender a promessa, porque algumas coisas só vão quando essas pessoas forem honradas. João, a ilha de Patmos é terrível, mas quando você chegar aqui vai ter fruto, vai ter fruto, vai ter fruto, vai ter fruto, vai ter fruto. Meus amados, quando João estava lá preso, como a cara de João lá e falaram, João, você vai ficar aqui. Seguinte, você vai ter você vai ter oportunidade de escrever alguns pergaminhos, você pode escrever, mas você vai ficar aqui, preso. Você não vai poder ver nada além do que esses grandes muros de Patmos podem te mostrar. Aí, irmãos, quem olhava para aquela ilha, via muros, porque era uma ilha murada, de ponta a ponta. Era uma ilha que não dava para escapar. Só que os irmãos percebem que João estava preso, mas foi a maior quantidade de vezes que João teve revelação. Não, João estava preso, só podia ver aquilo. E a revelação em Apocalipse, irmãos, Deus não veio e deu uma vez só para João. Foi lá e revelou o livro inteiro de Apocalipse. João, ele tinha visões sucessivas sobre o que estava acontecendo. Ele tinha revelação e escrevia, voltava, tinha revelação, escrevia. Aleluia. Quanto mais prova, mais visão do céu. Quanto mais luta, mais revelação do céu. Sabe por que se levantaram contra José? Porque José tinha sonho. E ter sonho significa revelação do céu. Porque aquilo não era sonho, aquilo era revelação do céu. Os irmãos tinham inveja de José porque José era usado. E quem passa por essas provas precisa entender. Passa pela prova para ser usado por Deus. Mas entende uma coisa, porque Deus está abraçando alguma das nossas irmãs aqui nessa noite. Você está em Patmos, você está no vale, mas é Deus te usando lá em Patmos. É visão, é visão, é visão, é visão, é visão. Quanto mais prova, mais poder. Quanto mais luta, mais poder. Quanto mais perseguição, mais poder. Pastor Kelvin, estão falando de mim, estão vendendo o meu nome no almoço, estão vendendo o meu nome na janta, estão falando que não vai, aleluia, mas Deus te abraça agora. Alamacala Xambaramahaya. É em Patmos que você vai ter visão, é em Patmos que você vai ter visão. Em Patmos, mais revelação do céu. É isso que o diabo não entende, irmãos. O diabo olha para mim, para você e fala, eu vou acabar com ele, vou acabar com ela. Não vai dar, não vai conseguir se levantar. Aí ele luta, levanta a prova, mexe no casamento, mexe com algum dos filhos, mexe no trabalho, tenta colocar doença. Irmão, faz o possível. Aí ele vê a gente numa sexta-feira chuvosa, um trânsito caótico, a gente entrando aqui com um sorriso de Barack Obama.
Já viu o sorriso de Barack Obama? Sorriso de vitorioso. Entra na igreja dizendo: eu vou te adorar. A ilha é de Pátimos, mas eu vou adorar. O diabo olha e fala: eu pensei que agora ela parava, eu pensei que ela não ia suportar essa luta. Eu levei alguém da casa dela, eu mexi com ela, eu mexi com ele, mas olha aí ela adorando, olha aí ele adorando, olha aí ela adorando, olha aí. O céu, irmãos, não é creche. Igreja não é creche. Igreja é exército. Igreja não é para quem quer ser balançado no bibelô. Igreja é para quem entra na guerra. É para quem entra na guerra para lutar. É para quem sabe, está em Pátimos, mas vai adorar. Está em Pátimos, mas vai exaltar. Ema, Sebria, Alacanuvia, Jocanda, Alamaca, Alaxéria, Alamaraga, Xeli, Minaragaia. Olha Deus renovando as suas forças em Pátimos. Pátimos não pode parar a tua comunhão comigo, diz o Senhor. Pátimos não pode parar. Não pode. Naquela situação acontece uma coisa engraçada. Deus vai falar: faça uma carta direcionada a 7 igrejas. Cada uma vai ter acesso à carta. As cartas, ou carta, como está no original, era um grande rolo. E aquele rolo foi levado para cada uma das igrejas. De repente chegou a igreja menor de todas, que era Filadélfia. Filadélfia é uma igreja muito simples. Tinha acabado de passar por um grande terremoto. Segundo Colossos, a igreja de Filadélfia rachou no meio. Ela tem uma rachadura tão grande que quem entrava na igreja tinha medo de ficar na igreja, porque tinha uma ruptura gigantesca no meio da igreja. Ao anjo da igreja, e diga para ele uma coisa: eu tenho a chave de Davi. Mas como é chave de Davi? A gente fala chave de Davi, o que é chave de Davi? Havia um tesoureiro real, que era Eliaquim. Eliaquim, ele era o homem do rei. Ele andava escoltado, e ele tinha a chave para acessar os tesouros reais de Davi. Foram tesouros que se perderam após a morte de Eliaquim. Quando Eliaquim morre, e Salomão começa a adulterar, começa a modificar as coisas de Deus, começa, irmãos, a irromper com a santidade das coisas de Deus, e começa a adorar o ídolo das suas esposas. De repente a chave de Davi se perdeu. Era um símbolo que o judeu tinha, chamado chave de Davi. Aí os judeus criaram uma lenda midrástica. A lenda midrástica era: ninguém mais tem a chave de Davi, porque depois que Davi morreu, a chave se perdeu. Eles acreditavam que se alguém encontrasse a chave de Davi, poderia acessar os tesouros escondidos. Só que era muito difícil. Virou uma lenda, como eu disse, uma lenda rabínica, uma lenda midrástica, a chave de Davi. Só que de repente, irmãos, olha que extraordinário. Deus olha e fala para João: João, meu servo, a chave de Davi não se perdeu. Mas está lá onde, Senhor? Eu tenho a chave de Davi. Alguém olhou e disse: perdeu, já era, não tem jeito, acabou a unção, acabou a revelação. Deus usava ela antes, mas hoje não usa mais. Aí Deus dizendo: calma, minha serva, eu tenho a chave de Davi, aleluia. Eu abro, ninguém fecha, eu fecho, ninguém abre, a chave está na minha mão. Aquilo queria dizer uma coisa, irmãos. Era Deus dizendo, porque ali era Cristo, Deus dizendo: a chave que era do judeu, eles perderam, mas agora a chave está na minha mão. E eu digo: eu abro a porta para a igreja. A porta ali que o texto vai continuar não é porta pessoal,
Às vezes a gente até se empolga, olha, Deus vai abrir uma porta para você, mas ali a porta não é pessoal, ali a porta é para a igreja. É Deus dizendo, a chave que era dos judeus, eu estou trazendo para a minha igreja, e estou dizendo, pode passar, porque eu estou abrindo a porta para a minha igreja. Abrindo a porta para a minha igreja vai continuar. A minha igreja vai marchar. Alguém olhou e disse, a igreja vai fechar. Vai nada, Satanás, porque foi ele que abriu a porta para a igreja. Alguém olhou e falou, a assembleia vai acabar, a assembleia vai fechar a porta. Vai nada, Satanás, quem abriu a porta foi ele, foi ele, foi ele, foi ele, foi ele. É por isso que ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A singular, minha pronome possessivo, igreja. Igreja no sentido singularizado. A singular significa só tem um dono, ou uma só igreja. Minha possessiva, ele é o dono e tem ciúme da igreja, tem zelo. A minha igreja, a igreja é dele. Aquilo que Deus abre para a igreja, não adianta os movimentos tentarem se levantar. A igreja vai marchar, vai marchar, vai marchar, vai marchar, vai marchar, vai marchar. Vai marchar e vai chegar. Meus amados, isso é tão lindo que Deus nos faz uma promessa chamado Harpazo e Parousia. Harpazo e Parousia são duas manifestações do arrebatamento. Seja mid, pós ou pré-tribulacionista ou meso-tribulacionista, seja o que for, a igreja ela recebe uma promessa de Deus muito grande. Haverá uma manifestação nos céus e ele nos arrebatará. Mas como assim arrebatar? Irmãos, a palavra arrebatar é uma palavra grega que significa arrancar com violência. Como assim, pessoal? Quer dizer que Jesus ele vai pegar e vai... Significa, irmãos, que ele vai arrancar com violência, não na violência que a gente conhece. Violência ali significa que ele vai tirar com muita pressa. É como se ele quisesse guardar aquilo com tanta pressa que ele segurou e disse: vem logo. Arrebatamento significa arrancar com pressa. Deus sabe que nos últimos dias os dias seriam maus, irmãos. Hoje em dia está difícil para todo lado. Hoje em dia, meus irmãos, ser crente, quem disse que ser crente é fácil? Infelizmente não é crente. Ser crente é difícil. As músicas são terríveis, os problemas são terríveis. Olha, meus amados, se a gente não tiver a consciência em Deus, a gente começa a ficar depressivo. A gente vai no mercado, de repente quando chega no mercado a gente pega logo aquele carrinho que a rodinha pende para a direita. Já está na prova, chega no mercado e é difícil. E eu digo para os irmãos, se nós não tivermos com a nossa mente focada em Deus, a gente vai cair igual muita gente está caindo. Eu falo para os irmãos, está difícil. Me permitam rapidinho compartilhar com os irmãos. Eu estava na última igreja que nós estávamos pastoreando, 62 obreiros no altar, uma igreja grande, irmãos. Tinha quase 112 irmãos no ciclo de oração. De repente eu comecei a pregar. Um dos primeiros cultos antes da minha saída, com 2 meses antes da minha saída, estava pronto ali, irmãos, pregando e sentindo a presença de Deus, mas a igreja caída. Eu falei: Deus, o que está acontecendo com a igreja? Eu não estou entendendo o que está acontecendo com a igreja. Fui lá, meus irmãos, continuei em oração. O outro culto de ceia, a igreja. Eu falei: Senhor, está acontecendo alguma coisa com a igreja. Eu achei que tinha alguma coisa a mais. 2 cultos, 3 cultos, eu entrei em jejum. Falei: Deus, eu sou pentecostal, eu nasci no fogo e vou. Quem morre no fogo vai para o inferno, pelo amor de Deus, eu vou subir no fogo. Senhor, eu sou pentecostal, eu nasci no fogo e vou subir no fogo. Eu não aceito culto morno não, Senhor, não dá. O que é que está acontecendo? De repente, irmãos, quando eu estava lá, o Senhor me inspirou: pega teu celular. Peguei o celular. Quando eu abri o celular, estava lá, irmãos, o Face dos irmãos, status dos irmãos. Foi bem no dia que a Marília Mendonça morreu. Quando eu abri, irmãos, o status dos irmãos, estava lá o obreiro.
Vai com Deus, Marília Mendonça. Continuarei sempre lembrando de você. Olhei, irmãos, esposa de obreiro. Passei. Vai com Deus, rainha da sofrência. Amante não tem lá. Irmãos, regente. Fui olhando. Tinha criança, irmãos. Eu falei, interessante. Eu não conhecia quem era essa moça. Nada contra a morte dela. Mas eu fui pesquisar as músicas que essa mulher cantava. Amante que não tinha lá. Larga o teu marido, vem ficar comigo. Larga ela, porque eu sou melhor que ela. E de repente Deus falou comigo naquele dia. Quem ouve adultério vai viver adultério. Cheguei naquele dia, naquele culto, irmãos. Antes de finalizar, eu falei, irmãos, eu vou pedir por um terceiro copastor da bênção apostólica. E eu vou sair antes do culto finalizar. Todos os dias eu fico aqui, às vezes até meia-noite, aconselhando o casal, eu e os outros 2 copastores. Mas a partir de hoje, eu vou ficar um tempo sem aconselhar nenhum casal. Por quê, pastor? Porque eu vi o que aconteceu. Meus amados, falei para eles, quem ouve adultério, vai viver adultério. E aquele dia Deus falou comigo, corrige a minha igreja. Meus amados, por que eu estou falando isso? Porque naquele mesmo dia, Deus falou comigo depois da escola dominical, vai lá e visita determinado obreiro. Irmãos, eu chamei o copastor, pastor Wilson, chamei o copastor, e nós fomos visitar esse obreiro. Quando eu cheguei lá na porta, eu vi um batidão, tuts. Aí de repente mudou para uma música sertaneja. Aí quando eu olhei, irmãos, ele estava bem assim na festinha. Aí eu olhei para o pastor e falei, você está vendo isso? Eu estou vendo, pastor Kelvin. Você está vendo? Meu olho não está sangrando não? Está vendo de verdade? Estou vendo, pastor. Aí eu falei, eu vou chamar ele aqui até ele sair. Ele não foi para a escola dominical, mas a escola dominical veio até ele. Vou chamar ele até ele sair. Bati, de repente eu vi que a música saiu. Aí do nada, irmãos, começou a cantar exatamente aquele hino que eu falei para os irmãos. Pensando bem. Eu olhei para aquilo, eu chamei o irmão, ele saiu assim. Pastor, que honra receber do Senhor aqui em minha casa. Eu falei, meu irmão, Deus mandou eu vir aqui, porque muita coisa tem que ser consertada na igreja. De repente ele pediu perdão, e aí uma série de coisas, e à noite aconteceu exatamente aquilo. Porque eu estou compartilhando isso com os irmãos, com base na palavra, porque o texto foi claro. O arrebatamento será um evento totalmente rápido, que vai tomar para Deus o que são seus. Mas aqueles que ficarão, entenderão que o diabo não está mais brincando de ser crente. Hoje nós devemos entender uma decisão. A decisão, ela torna alguém rica para o dia para a noite, ela torna alguém pobre da noite para o dia. Decisão de crente é tomada, irmãos, debaixo da oração. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que a nossa casa não é passeio para o diabo. Eu vou visitar você, vou levar uma cervejinha. Vai não, viu? Vai não. Minha casa é solo sagrado, é morada de Deus. Vou chegar lá, sua casa, vou colocar um funk alto. Vai não, viu? Vai colocar por fora. Minha casa é terreno de Deus. Não, mas é só isso. É não. Minha casa é lugar de Deus, é morada de Deus. Cuidado, meu irmão, porque muita gente tem aberto portais na sua própria casa. Cuidado, meus amados, a nossa casa é a morada de Deus. Pode não ser o lugar mais bonito do mundo, mas é lá onde a presença de Deus desce, é lá onde a glória de Deus desce. É por isso que eu oro e sempre digo, Deus, não deixa qualquer um vir na minha casa, Senhor. Por favor, pode ser irmão simples, pode ser irmão rico, mas se tiver com má vontade, se tiver com alguma coisa no coração, Senhor, deixa do lado de fora. Mas se for alguém que vai contribuir com o teu reino, Senhor, traga, que eu vou cuidar da melhor forma possível, porque a minha casa é morada de Deus, é morada do divino, é morada da presença de Deus.
nós precisamos entender esta verdade. Eu tenho ainda alguns minutos, mas eu já vou finalizar. O texto é claro quando diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Aquele texto era de um jogador olímpico, os irmãos sabiam? Porque quando o jogador olímpico ele surgiu, as Olimpíadas, não surgiram agora não. As Olimpíadas começaram no período do profeta Isaías, e já era uma festa pagã, terrivelmente pagã. Várias vezes Deus falou sobre essa festa, indiretamente na Bíblia. Só que, meus amados, era uma festa que além de tudo misturava sincretismo romano, e esse paganismo já estava vindo. Só que algumas vezes, para que os judeus entendessem, os cristãos entendessem, ele utilizava algumas expressões. A coroa, quando o jogador olímpico ele chegava no pódio, ele recebia uma coroa de louros, como o imperador recebia. E quando João ele vai fazer a promessa à igreja de Filadélfia, ele vai dizer: guarda o que você tem. O que é que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava dizendo: você não pode parar de correr, porque tem alguém atrás de você querendo arrancar a sua coroa. É um jogador que está em uma maratona e não pode parar, porque tem alguém de olho, não nele, porque a gente é vaso de barro. Está de olho no quê? Está de olho na coroa dele. O diabo sabe que eu e você podemos não ser a pessoa mais rica, não ser a pessoa mais famosa, não ser o irmão mais conhecido, não ser a irmã mais conhecida, mas dentro de mim, de você, na minha, na tua cabeça, repousa uma coroa de glória. E meus amados, é tão interessante, porque coroa e galardão são coisas diferentes. Porque aqui é guarda o que você tem. Quer dizer, pastor Kelvin, que guardar significa que eu já tenho essa coroa? Quer dizer que quando eu chegar lá na glória, eu vou receber outra coroa? Sim. E essa coroa eu já tenho. Essa coroa do texto de Apocalipse 3:11 é uma coroa que eu já tenho, e eu vou guardá-la para que ninguém a roube. Alguém pensa que a gente só vai receber coroa lá no céu. Irmão, eu e você já recebemos coroa aqui. Pastor Kelvin, mas eu canto, eu prego, mas olha, é tão simples, mas é a coroa que Jesus te deu. Guarda a tua coroa. Pastor Kelvin, mas eu só limpo o banheiro da igreja, fico na porta auxiliando. Pastor Kelvin, eu só sou um presbítero, um cooperador, só sou um pastor. E Deus dizendo: eu te dei a coroa. Guarda o que você tem, guarda o que você tem. Porque nesse exato momento tem africano andando 25 quilômetros para dar um glória a Deus numa igreja. Nesse exato momento tem alguém na ala de UTI tentando puxar oxigênio, mas está morrendo por algum problema da vida. Eu e você recebemos a coroa. Aleluia, coroa. Você agora, eu já vou devolver o microfone. Levante a sua mão agora junto com o teu irmão. Junto com o teu irmão. Segure na mão do irmão e levante a mão dele junto com a sua. Mão levantada é sinal de vitória. Você vai profetizar na vida do teu irmão que ela vai guardar a coroa. O diabo não vai arrancar dela. Você vai profetizar na vida dele. Ele vai guardar a coroa. Profetiza para ela agora. O diabo não vai arrancar a túnica que Deus te deu. Ela machéria. Ela maparacaturebaia. Aleluia. Satanás, aquilo que Deus me deu, você não vai arrancar. Não vai, não vai, não.